Olá, olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos trabalhar logaritmo nas suas definições, nas suas propriedades, nas suas aplicações. Beleza? Pega o caderninho, puxa aí para fazer uma anotação bem bacana. Já coloquei o logaritmo aqui na tela. O logaritmo é apenas uma ferramenta, é uma operação matemática como qualquer outra que você já aprendeu. Onde que a gente precisa utilizar logaritmo? O logaritmo é utilizado quando a gente tem uma equação exponencial. Essa é a principal utilização dele. Como assim, Gui? Olha que interessante. A gente poderia destacar assim, ó, 2 elevado a x é igual a 10, por exemplo. 2 elevado a x é igual a 10. Puxa, 2 elevado a quanto que vai dar esse 10? Eu não sei, eu não faço ideia. Ao passo que, se a gente trocasse esse 10, por exemplo, por 8, 2 elevado a x é igual a 8. Aqui eu sei resolver. Por que eu sei resolver aqui? Porque esse 8, ele é potência do 2. Se eu te perguntar 2 elevado a quanto que dá 8, você vai pensar, puxa, 2 elevado a x, então é igual a quanto? Quanto que é esse 8? Esse 8 é 2 elevado a 3. Concorda comigo? Ué, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, então o x só pode ser quanto? 3. E aí aqui eu não preciso de logaritmo nenhum, aqui eu consigo resolver tranquilamente, consigo resolver de boa. Já nesse primeiro caso, se eu for tentar fatorar o 10, eu vou descobrir que o 10 é 2 vezes 5, então não está na mesma potência. Qual que é a ideia? Aí aqui, nesse primeiro caso, né, que eu não consigo, a gente aplicaria o logaritmo. Aqui a gente entraria com o logaritmo aplicado, beleza? Então, primeiro ponto, essa é a utilização desse tal de logaritmo. Gui, mas em quais situações que a gente vai utilizar? Bom, antes da gente ver as situações que a gente vai utilizar, vamos entender quais são as definições e as propriedades que a gente pode utilizar para o logaritmo. Fechou? Vamos lá? Ó, a definição de logaritmo, ou seja, como que a gente resolve um logaritmo é assim. Primeiro de tudo, eu tenho um log, certo? De A na base B. E eu vou igualar esse log de A na base B a x. Beleza? Para resolver esse logaritmo, a gente vai fazer assim, ó, b elevado a x, que é igual a A. Então eu faço esse joguinho, eu faço essa rodadinha no logaritmo. E quando eu faço essa rodadinha, o que vai acontecer? A gente roda o log, essa palavrinha log, essa operação de log, ela some, beleza? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter b elevado a x, que é igual a A. Deu para entender a ideia? Então, base elevado a quanto, que vai dar o logaritmando. Só para a gente se entender melhor. Esse camarada aqui, ó, esse b, é chamado de base. Beleza? Esse camarada aqui, ó, esse a aqui em cima, é o chamado logaritmando. E o resultado é x, né? Esse x aqui, ó, ele é o resultado que a gente tem. Tudo bem? Então, essa é a definição. Como que a gente aplica essa definição? Olha, exemplo para a gente aplicar a definição. Eu quero calcular, por exemplo, o log de 8 na base 2. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou pensar assim, ó, 2 elevado a quanto que vai dar 8. E aí eu te pergunto, 2 elevado a quanto que dá 8? Puxa, 3, né? Então, o log de 8 na base 2 é 3. Deu para entender a ideia? Vamos fazer um outro exemplo? Log de 27 na base 1/3. Quanto que vai dar isso? Putz, a gente faria 1/3 elevado a quanto que vai dar 27. Ué, não faço ideia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui x, porque aí a gente consegue montar uma equação. Olha, 1/3 elevado a quanto que vai dar 27.
Para a gente conseguir resolver isso, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou fatorar tudo. Esse 1/3, lá na potenciação, é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Então, ele é 3 elevado a menos x. E esse 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Como eu consegui deixar esses dois lados na mesma base, ó, aqui é 3 e aqui é 3, esse menos x só pode ser igual a quanto? 3. Tudo bem? Que é o expoente lá em cima. Espera aí, então. Se menos x é igual a 3, então x é igual a quanto? Menos 3. Nossa, Gui, essa foi mais difícil. Foi, porque essa eu não consegui calcular de cabeça. Nessa primeira, eu consegui calcular de cabeça. Nessa segunda, eu não consegui. Mas a definição é a mesma. A gente perguntou base elevada a quanto que dá o logaritmando. Tudo bem? Tranquilo? Toda vez que a gente for trabalhar com a resolução de logaritmo, a gente pode sempre pensar nessa frasezinha que eu te falei, tá? Base elevado a quanto que dá o logaritmando, tá? Então, a gente sempre pensa nisso aqui. Porque aí, o que vai acontecer? Lá na provinha, lá no Enem, lá no vestibular, vai aparecer assim, ó. Log de 1000 na base 10. Nossa, Gui, eu não sei. Ué, sabe sim. Eu vou te perguntar. Base elevada a quanto que dá esse 1000? 10 elevado a quanto que dá 1000? Ué, 3. Então, o meu resultado é 3. Deu para entender a ideia? Uma coisa muito importante da gente entender é que todos esses exemplos que eu fiz para a gente aplicar a definição do jeitinho que ela existe, do jeitinho que ela aparece, eles são exemplos que estão todos na mesma base, beleza? Mas e quando eles não estão na mesma base? Bom, aí é a hora da gente usar as propriedades. Nós temos basicamente 4 propriedades de logaritmos que podem ser aplicadas. Vamos colocar aqui no nosso resuminho para ficar bonitinho? Ó. Então, já colocamos ali a definição, certo? E vamos colocar agora aqui as propriedades. Propriedade de número 1. Propriedade de número 1. A propriedade de número 1 é a que vai trabalhar com a multiplicação de logaritmandos. Então, vai ficar assim, ó, log de A vezes B, dentro do logaritmando. Então, log de A vezes B. Como que eu vou trabalhar com log de A vezes B? A gente diz assim, ó, se está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Então, fica log de A mais log de B. Log de A mais log de B. Beleza? Propriedade número 2. Na propriedade número 2, a gente faz a mesma coisa da 1. Só que em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, como é que vai ficar essa história? Vai ser o log de A dividido por B. Se vai ser o log de A dividido por B, o que a gente vai fazer? Log de A menos o log de B. Log de A menos o log de B. Deu para entender a ideia? Então, ó, na primeira propriedade, lá em cima, na primeira, essa aqui, eu digo, se está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Nessa aqui, a gente vai dizer, se está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, propriedade número 3. A propriedade número 3 é uma propriedade que vai trabalhar com expoente. Então, a gente tem log de A elevado a N. Beleza? Esse log de A elevado a N vai fazer com que esse N ele vai acabar vindo para frente do logaritmo, multiplicar ele. Então, eu vou escrever N que multiplica quem? O log de A. Todas essas 3 propriedades que eu acabei de escrever para você, elas consideram sempre a mesma base. Então, aqui é base x, base x, base x. Aqui base x, base x e base x. E aqui base x e aqui base x. Tudo é a mesma base. Fechou, beleza? Tranquilo? Mas, Gui, e se eu precisar trocar a base? Se o cara me der uma base e pedir em outra, se eu não souber calcular na base que ele me deu, como é que funciona? Como é que a gente faz? Então, veja só. A propriedade número 4 é uma propriedade especial. Por que é uma propriedade especial, Gui? Porque essa propriedade número 4 ela vai trabalhar justamente com a mudança de base. Então, eu tenho log de A na base B. E aí, o que a gente vai fazer? Para mudar a base do logaritmo, é um tanto quanto simples. A gente vai dizer que
o de cima sobe e o de baixo desce, na mesma base que se repete. Então, veja, esse A, que era o logaritmando, ele veio para cima. Esse B, que era a base, veio para baixo. E a única coisa que eu preciso é manter a mesma base. Então, em cima é base x e em base é base x. Mas essa base x ela pode ser diferente da base B que eu tinha lá. Tranquilo? Então, veja. Ó, aqui eu tenho basicamente toda a teoria, toda a base teórica de logaritmos que a gente precisa. A gente tem a definição lá em cima, quando a gente trabalha a resolução do nosso logaritmo, e essas 4 propriedadezinhas que vão trabalhar justamente o quê? Vão trabalhar tudo que a gente precisar dentro de uma equação logarítmica. Gui, mas num exercício de logaritmo, eu preciso saber mais alguma coisa além disso que você já colocou aí? Então, precisa sim. O que você precisa saber a mais do que isso que eu coloquei aqui? Você precisa saber principalmente o momento da gente colocar o logaritmo em questão. Olha, vamos fazer um exemplo. Existe um exemplo que fala assim, ó. Olha que legal. O exemplo diz assim: uma determinada droga na corrente sanguínea, ela pode ser calculada, a quantidade dessa droga pode ser calculada por Q0, que é a quantidade inicial, vezes 0,64 elevado a t. Tudo bem? Então, o que essa funçãozinha, o que essa equaçãozinha está me dizendo? Está me dizendo que eu vou ingerir uma quantidade inicial de uma determinada droga e que essa quantidade inicial vai ser multiplicada por 0,64 a cada intervalo de 1 hora, por exemplo. Deu para entender a ideia? Tudo bem? Então, o que eu posso te perguntar? Olha que legal. Letra A. Eu quero saber qual porcentagem foi eliminada, em 1 hora. Essa pergunta é bem simples. Qual porcentagem foi eliminada em 1 hora? Bom, para eu saber a porcentagem que foi eliminada em 1 hora, eu vou calcular a quantidade para 1 hora. Então, eu vou pegar o Q0, que eu não faço ideia de quanto é, e vou multiplicar por 0,64 elevado a 1. Ué, se eu vou multiplicar por 0,64 elevado a 1, eu vou multiplicar por 0,64. Se eu estou pegando a minha quantidade inicial e eu estou multiplicando por 0,64, significa que eu vou ter o quê? 64% da quantidade inicial de Q0. Deu para entender a ideia? Esse 0,64 aqui, ó, é a mesma coisa que 64%. Se eu tenho, vou até colocar com o símbolo de porcentagem aqui, ó. Se eu tenho, então, 64% da quantidade inicial, quanto foi que eu eliminei em 1 hora? Foi eliminado 36% da quantidade inicial. Eu só tinha 64%. Deu para entender a ideia? Tá claro isso? Veja que nessa letra A do meu exemplo, a gente não precisou usar o logaritmo para nada. Por quê? Porque eu te dei uma lei de formação, né, uma equaçãozinha que calculava a variação da quantidade da droga. Essa droga que eu estou falando pode ser uma droga ilícita, mas também pode ser uma droga lícita, pode ser álcool, pode ser um remédio, pode ser o que for, o que tiver no seu sangue, tá bom? Bom, aí aqui na letra B de bola, eu vou te perguntar o contrário. Em vez de eu perguntar qual foi a porcentagem que foi eliminada em 1 hora, eu vou te perguntar quantas horas demora para eliminar 50%. Entendeu a minha pergunta? Na primeira eu te perguntei quantos por cento que vai eliminar em 1 hora. E na segunda eu estou te perguntando quantas horas demora para eliminar os 50%, certo? Deixa eu jogar essas anotações aqui um pouquinho mais para o canto. Ó, beleza? Fechou? Opa, quase que escapou. Agora sim. Belezinha? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar então no seguinte: se eu quero eliminar 50%, eu quero que a minha quantidade seja 50% da inicial. Então eu quero que a minha quantidade depois de um determinado tempo seja Q0 dividido por 2.
Concorda? Mas quem que é Q de t? Ele me disse lá no enunciado. Q de t é Q0 vezes 0,64 elevado a t, que eu quero que seja Q0 dividido por 2. Tá claro? Bom, Q0 de um lado, Q0 do outro, posso cortar. Aqui vai dar 1, certo? E aí, o que a gente vai ter? Eu tenho 0,64 elevado a t, que é igual a meio. E aí eu tenho um probleminha. Esse 0,64 e esse meio, eles não estão na mesma base de potenciação. Deu para entender a ideia? Por quê? Porque esse 0,64 eu poderia substituí-lo por 64 sobre 100. 64 sobre 100. E aí eu não consigo fazer a mesma base de potenciação nesse caso. O que a gente faria? O que a gente faria nesse caso? Fácil. A gente vai aplicar aqui, ó. A gente vai aplicar aqui o tal do logaritmo. Como que eu aplico o logaritmo aqui? Eu vou escrever para você o seguinte, ó. Presta atenção. Eu vou escrever log do resultado é igual ao expoente. Gui, como assim? Veja, aqui em cima eu tenho uma conta. Concorda comigo? Eu tenho a conta desse lado e o resultado desse, sozinho. Então, se eu vou escrever log do resultado, que é igual ao expoente, o que eu vou escrever? Eu vou escrever log do resultado, que é meio, é igual ao expoente. Quem que é a base? 64 sobre 100. Nossa, Gui, mas eu não consigo calcular isso. Ué, consegue sim. A gente vai ter que usar aqui a última propriedade de mudança de base. Vai ficar assim, ó. Log, o de cima sobe e o de baixo desce, na mesma base que se repete. E aí eu vou precisar usar uma outra propriedade. Qual? A que fala da divisão. Ó. Eu tenho duas divisões, uma em cima e uma embaixo. Percebeu a ideia? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Em cima eu vou ter, se está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Se está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Então, eu transformei o log de meio em log de 1 menos log de 2. E eu transformei o log de 64 sobre 100 em log de 64 menos o log de 100. Tá claro? Todas essas bases são 10. Então, a base aqui é 10. Ó. Aliás, quando ele não me fala a base é sempre 10, tá? Então, essas bases todas aqui que eu estou colocando para você, eu nem precisaria estar colocando. Fechou? O exercício, ele precisa te dar alguns logs, mas seria muito bacana se você soubesse 3 deles. O log de 2, que é 0,3, o log de 3, que é 0,48, e o log de 5, que é 0,7. Esses 3 eu saberia mais ou menos memorizadinho. Isso facilita muito. Mas, lembra, o exercício é obrigado a te dar, ele vai te dar esses logaritmos aí. Fechou? Bom, vamos lá. Log de 1. Log de 1 em qualquer base é 0. Então, aqui é 0. Log de 2 na base 10, eu te contei que é 0,3. Está aqui, ó. Log de 64 eu não sei, mas eu posso substituir o 64 por 2 elevado a quanto? A sexta. E aí, o que vai acontecer? Eu vou acabar pegando esse 6 que está aqui, ó, e eu vou jogar ele para frente do logaritmo. Então, vai ficar aqui, ó, 6 log de 2. Tá claro? Log de 2 é 0,3. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 6 vezes 0,3, 1,8. Beleza? Menos. Agora, eu queria que você observasse esse camarada aqui, ó. Log de 100 na base 10. Eu não te dei o log de 100 na base 10. Não faz parte daqueles que você tem que memorizar e saber de cor. Mas esse está na mesma potência, eu consigo calcular de cabeça. 10 elevado a quanto que vai dar 100? 2. Então, eu posso substituir aqui por 2. Opa, posso substituir aqui por 2. Tá clara a ideia? Deu para entender isso? Bom, terminando essa nossa continha, o que vai acontecer? A gente vai ter em cima menos 0,3 e embaixo menos 0,2. Negativo dividido por negativo dá o quê? Positivo. Então, posso cortar também essa casinha decimal e a minha resposta
que se você parar aqui para pensar, ó, a resposta do meu logaritmo já é justamente o meu tempo que eu estava procurando. Então, a minha resposta aqui vai ser 3 sobre 2. Ó, então, t é igual a 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 é o quê? 1h30, né? Em horas. Então, 1h30. Gui, essa questão é difícil? Então, ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. Você percebeu? O ponto mais difícil da questão é esse aqui, ó. Quando eu chego nisso, eu preciso lembrar que eu tenho que aplicar log do resultado é igual ao expoente. Isso você não pode se esquecer jamais. Tá clara a ideia? Então, o logaritmo, ele é uma ferramenta. O que você precisa saber de ferramenta, né, de propriedade, de definição sobre o logaritmo? Bom, o que você precisa saber é só isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa definição e as nossas 4 propriedades do logaritmo. Ponto. No vestibular, pode aparecer um casinho, que é esse aqui, ó. Que é quando a gente coloca assim, a elevado a log de n na base a. Isso aqui é uma sacanagem que o vestibular gosta de fazer. Como que a gente trabalha com isso? A gente corta esse a com esse log de a. E a resposta aqui dá n. Gui, por que isso? Porque o logaritmo é a operação inversa da exponenciação. Então, se eu te falasse assim, ó, qual que é o dobro da metade de 3? Ué, dobro da metade? Uma operação é a inversa da outra. Então, o dobro da metade de 3 só pode ser 3. Concorda comigo? Então, se eu faço a elevado a um log na base a, é a mesma coisa que não fazer nada. Por isso que a elevado a log de n na base a é igual a n. É a mesma coisa que não fazer nada, tá? Então, o vestibular, às vezes, gosta de fazer uma sacanagemzinha dessa. É importante que você saiba. Mas, de resto, são essas 4 propriedades que aqui estão e a nossa definição. É isso que você tem de ferramenta de log. Qual que é a sua missão com logaritmo? Qual que é a ideia? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exercício. Eu preciso pegar listas de questões para conseguir fazer os exercícios, dos mais tranquilos até os mais contextualizados. Se você fizer essas listas de exercícios, eu tenho certeza que você vai se dar bem nos logaritmos. Beleza? Tranquilo? Abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo, onde falaremos um pouquinho mais sobre funções exponenciais, funções logarítmicas e o que elas vêm a representar, principalmente no Enem e no vestibular. Até mais!